Então, pessoal, dentro do próximo aqui, a gente vai falar exatamente sobre o ciclo de melhoria contínua, né? E aí, assim, quando eu falo de ciclo de melhoria contínua, não é só sobre dado, não é somente sobre a instituição, o seu projeto, é sobre a vida, é sobre tudo. Então, assim, sempre a gente precisa melhorar. Temos que buscar sempre essa melhoria, mais conhecimento, mais estrutura base, tá? Para que a gente possa sempre ali crescer de forma sustentável, né? De forma ali eficaz, né? Que a gente tenha assim, o nosso papel seja fundamentado naquilo que a gente precisa para crescimento, tá bem? Dentro disso, né? A gente sempre tem que fazer o quê? Planeja, é um ciclo. A gente planeja, a gente executa, a gente mede, a gente ajusta. Planeja, executa, mede e ajusta. É o ciclo da vida. Então, assim, a gente continua crescendo, né, de maneira sustentável, mas sempre ajustando, é percurso. Então, toda vez, igual eu vou citar de novo, quando a gente vai para fora da viagem para Goiânia, toda vez que eu for para Goiânia, vai ser um planejamento diferente, uma execução diferente, vai ser uma medição diferente, vai ser um ajuste diferente. Pode ser que esteja chovendo, pode ser que esteja frio, pode ser que esteja muito calor, pode ser que tenha acidente na pista, pode ser que esteja interditada, pode ser que eu tenha que pegar uma outra rota. Então, o planejamento em si, essa melhoria contínua, né, e o planejamento em si, ele é constante. Então, todas as vezes você vai mudando, exatamente para poder crescer, né, e poder atingir aí todos os seus objetivos, tá? Então, o ciclo é sempre simples, como eu repeti para vocês, ele é básico, toda semana, se possível todo dia, se não toda semana, quinzena, se não mensal, tá? Então, toda semana você mede, você ajusta rápido, sem drama. Hoje a gente está no momento que a gente vive no momento do imediatismo, né? As pessoas querem as coisas para ontem, de ontem, e a execução para mais ainda. Então, a gente precisa ali, né, ter essa noção do ciclo, de que a gente precisa fazer o básico toda semana, que a gente precisa fazer um pouquinho todos os dias, ajustar o máximo durante o mês, para que a gente não precise esperar, igual eu falei, aquelas promessas de final do ano. Você passa o ano todinho sofrendo, aí vai para a virada do ano, não, esse ano vai ser diferente. Eu vou começar a academia, eu vou começar o planejamento, eu vou buscar recursos, eu vou estudar mais sobre terceiro setor. E aí passa janeiro, fevereiro, já estamos em março, daqui a pouco abril. Quando pensa que não, final do ano de novo. E quando você vê, já foi 5 anos, 10 anos, 15 anos da sua vida, sem fazer essa mudança, né, que for necessária ali para poder atingir os seus objetivos, tá? Então, planejei, executei, medi, eu ajusto. Planejei, executei, medi, eu ajusto. Planejei, executei, medi, eu ajusto, tá? Então, sempre eu vou fazer essas mudanças, essas medições, exatamente para me entender onde eu estou, como eu estou, que impacto eu tenho, tá? Então, sempre eu vou precisar fazer essas melhorias aí, sempre constante. Eu vou definir cada um, decifrar cada um aqui para poder facilitar também para vocês entenderem um pouco mais. Quando eu falo de planejar, é o que definir. O ciclo é direto, né? Então, assim, se você pula a medição e ajusta, aí você vai acabar ajustando no achismo. Se eu não faço planejamento e já quero executar, eu vou executar o quê? De qual forma? Qual a viabilidade disso, tá? Se você não ajusta, você vai repetir o erro. Vai repetir o erro de novo, tá? Planeja a semana, executa, registra o número. Muda o que for preciso. Se vai fazer tudo de novo, faça tudo de novo, tá? Então, a gente entra, faz e refaz, e assim vai construindo, né, uma autoridade, uma credibilidade também dentro do mercado. Então, é necessário, né, que o planejamento em si ele seja claro, ele seja simples, sem muitas invenções, sem muita firula, tá bom? Falando da execução em si, é rotina diária. O que eu preciso fazer todo dia? Cheguei na minha instituição, como é que tá? Preciso fazer o quê? Eu preciso ajustar o quê? Cheguei lá, eu preciso ligar o computador, preciso mandar mensagem para quem, reunião com quem. Então, preciso ter essas tarefas bem claras e objetivas, tá?
responsáveis definidos. Então, quem são os responsáveis definidos? Quem registra a evidência? Quem tira a foto? Quem faz as gravações? Onde eu armazeno? Então, tudo isso tem que ser pensado. É uma pessoa só que fica responsável? Só que tudo isso tem que ir para uma nuvem onde as pessoas designadas precisam ter acesso. Então, não é só registrar. Eu preciso também já pensar no armazenamento e quem vai ter acesso a essas informações. Afinal, são informações ali, né, de cunho sensível, tá bem? Medir. Vou medir as tarefas claras, ter responsáveis ali definidos, e fazer esse registro, né, dessa evidência. Então, quanto mais eu vou medir, e a forma de medir ela é simples, tá? Então, eu vou atualizar a planilha, vou comparar uma meta com outra, se eu alcancei ou não alcancei, se eu fiz uma observação ali com um determinado número, onde eu posso alcançar. Então, eu tenho que ter todas essas noções, né, de como fazer, por onde fazer, exatamente para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, tá? Com isso, né, a gente vai sempre ajustar, o ajuste sempre é necessário, tá? É ajuste de rota. Então, ajuste de rota sempre é necessário ali para o processo. Realmente eu preciso ajustar para poder continuar crescendo e continuar atingindo ali os nossos objetivos. Então, o que eu vou manter? O que funcionou. O que eu vou parar? Claro, o que não funcionou. O que eu vou testar? Uma nova hipótese. Não deu certo, não está funcionando? Testa outra. Até você achar um ali que se adapte, né, com o processo, que se adapte ali com a sua rotina, tá? Então, dentro disso, né, vocês precisam olhar como um todo, para que vocês possam ali, de fato, atingir, né, o objetivo de vocês. Com isso, vocês conseguem melhorar a estrutura, vocês conseguem melhorar ali o dia a dia e fazer com que as coisas elas se ajustem, né, elas consigam ali, né, de certa forma, se tornar mais transparentes, mais lúcidas, né, e mais evidentes, que é o que a gente sempre procura. E aí com esses ajustes eles são necessários, tá? Eles são ali, evidentemente, eles são muito necessários para que as coisas possam fluir. E aí eu preciso sempre olhar, né, de forma crítica, não é ajustar por ajustar, porque eu não gostei. Não é porque você não gostou, tem que olhar para o dado. Tá? Essa decisão não é pelo achismo. Eu tenho que olhar ali o que os dados eles estão indicando e o que os dados estão indicando, beleza? O ajuste da estratégia, o ajuste é estratégia, isso é claro, tá? Ele nunca vai ser um erro. Se precisou ajustar, é porque alguma coisa não está batendo. E aí ele faz parte do processo. Nós somos humanos, nós precisamos da mudança, né? Muitas vezes sair da zona de conforto, de poder buscar um pouco mais, atingir um pouco mais esses objetivos, tá? E a ideia aqui é cada vez mais errar rápido e corrigir mais rápido ainda. Foi o que eu até comecei falando. Hoje a gente vive num mundo extremamente imediatista. E aí, assim, eu não consigo ficar remoendo muito o meu erro. Errou? Cara, não fica pensando no problema. Solução, 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 tá? Porque muitas vezes a gente fica remoendo o problema. Porque o problema? Porque o problema? Por que comigo? Por que aconteceu comigo? Só comigo? Foca na solução, tá? O problema já está aí. Não tem como, muitas vezes, mudar ele. Então, eu tenho que focar ali realmente na solução. E melhorar, claro, né? Com consistência, sem querer perfeição. Quando eu busco muita perfeição, a gente acaba travando, né? A gente não consegue crescer, a gente não consegue ali chegar no denominador comum e isso acaba sendo muito ruim, tá? E acaba ali fazendo com que a gente não consiga se estender, que a gente não consiga atingir ali os nossos objetivos, tá? Então a gente precisa ali, querendo ou não, fazer com que isso aconteça de forma coerente, tá bem? Reuniões rápidas sempre necessárias para o processo, então 15 minutos por semana, o ideal é que fosse todo dia, né? Lá nas instituições que a gente presta consultoria, a gente fala, deixa 10 minutinhos todo dia, alinhamento. Na minha empresa eu faço todo dia, né? Eu até denominei como método colmeia,
Então, todo dia, são 10 minutos cravados, tá? Todo dia, 8h15, a gente inicia, 8h25 a gente encerra. É um oi, bom dia ali, para ver como é que tá todo mundo, alinhar alguma coisa, algum ponto específico, ver como tá o dia ali, pontuações bem rápidas e cada um segue o seu planejamento. Assim, não foi eu que desenvolvi, mas eu implantei dentro do meu sistema, vem funcionando muito bem. Tá? E são 10 minutos, não é 15, não é 20. Se tem alguma coisa a mais para falar, a gente vai falar ali no individual e o resto segue ali o fluxo, tá? Para não ser reuniões de 30, de 1 a 2 horas e a gente perder todo dia esse tempo, tá? Porque o tempo é muito valioso. Então, assim, 3 números, 3 decisões e próximas ações. Sempre próximas ações para que a gente possa crescer, né? E possa se sustentar dentro do processo. Porque aí, se eu não cresço, eu não vejo evolução, com isso eu não consigo, né, atingir novos objetivos, tá bem? Então, é necessário que a gente consiga e a gente precise desse processo, tá bem? Então, todo dia a reunião é sempre válida, é sempre necessária também para que a gente consiga crescer. E aí a gente alinha, todo mundo sai dali alinhado, a gente consegue ali fazer com que a gente possa crescer, possa evoluir e fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira diferente. Então, o time desalinhado, o seu conselho desalinhado, com propósitos diferentes, propostas diferentes, acaba que isso traz, né, e afeta ali, querendo ou não, o nosso dia a dia e é ruim para todo mundo. E aí a gente precisa, né, fazer com que a gente cresça de forma sustentável, né, e para atingir os nossos objetivos, porque é rotina, são ações, a gente precisa ter isso muito, muito vívido, porque muitas vezes você entra numa rotina ali, você não consegue atingir os objetivos necessários, isso faz com que você não consiga ali progredir, né, não ver a sua instituição crescendo. Fora isso, né, a gente precisa fazer sempre esses ajustes, então você vai olhar para um todo. Você olha para um todo, você olha para a instituição como um todo, e aí você olha assim e fala, estou aqui há 5 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e aí a gente começa a querer repensar. Lembra quando eu falei lá atrás que muitas vezes a gente olha assim e fala, cara, isso não é para mim, né? Eu tô chateado, nada acontece, nada funciona e eu preciso preciso disso para ontem, né? E porque a gente também é imediatista. Só que aí nós não queremos pagar esse preço, né? De fazer o planejamento, de ajustar, de medir, de ir ali, ter que refazer de novo, ter que medir, ter que ajustar de novo. Então, às vezes a gente ajusta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. E às vezes a gente precisa ajustar muito e muito mais, e acaba que a gente não cresce, né? E aí a gente fica frustrado com isso, a gente fica frustrado ali com a trajetória, e isso acaba sendo ruim ali para o processo, né? E aí a gente não quer que isso aconteça, né, de forma alguma. Então a gente está ali para olhar os indicadores, né, mudar a rotina realmente, fazer algo que seja não só necessário para você, mas algo que seja necessário ali para a instituição crescer. Porque normalmente, muitas das vezes, não é tanto sobre a gente, tá? É sobre as pessoas que a gente vai atender, sobre o que a gente vai fazer ali durante esse percurso. Fechou? Fala, pessoal, então a gente vai continuar aqui falando sobre acessibilidade digital na prática, tá? A ideia aqui é que eu preciso falar com os meus públicos, né? Ou o meu público em si. E aí, como a gente vem falando do digital, a gente tem que entender, né? Quando nós vamos ali para as mídias sociais, nós temos que entender como funciona, né, o pensamento, as atitudes, as ações do nosso público. E com isso, nós vamos ali, né, tentar incluir o máximo de pessoas possível dentro, né, dessa comunicação. Então, se você, por exemplo, tem uma instituição, tem um projeto voltado para a área educacional, e você quer mostrar, quer levar para eles ali dicas diárias, né, de como fazer determinadas ações,
ou dando ideias, né, criando conteúdo ali com foco, né, no seu público, a gente tem que pensar, né, como a gente pode ser acessível, porque ali nós teremos, né, variadas situações onde nós precisamos, né, ajustar a nossa comunicação para que a gente tenha ali uma acessibilidade melhor dentro do digital. Então, o que seria essa acessibilidade digital? Na prática em si, seria eu melhorar, né, ou ter alternativas para que eu possa incluir o máximo de pessoas possível, né, dentro da nossa mídia, né, dentro dos nossos interlocutores. Então, a ideia exata é tornar o conteúdo mais fácil de entender, incluir pessoas e reduzir barreiras. Basicamente isso. A acessibilidade em si, por um tempo, ela era vista como luxo, né? Então, eu não me preocupava com a forma que eu escrevia, com o vídeo ali. Por exemplo, não colocava uma legenda no vídeo, não tinha uma legenda, né, no post onde explicava o que estava acontecendo no vídeo, não detalhava isso de forma mais simples. E aí isso acaba impactando em quem está assistindo, quem está vendo do outro lado. Então, por isso que é interessante vocês entenderem cada vez mais o seu público, para que vocês criem conteúdos ali que sejam, né, mais eficientes, sejam ali, atinjam e realmente consiga levar, né, a informação, o conhecimento, e esse conhecimento e essa informação chegue sem nenhum ruído, tá bem? Então, dentro da linguagem, a linguagem mais simples, tá? É sempre a base, frases mais curtas, termos do dia a dia mais simplificados, tá? Uma ideia por vez. E muitas vezes a gente quer produzir o conteúdo, né? Quer criar ali muito conteúdo voltado para o nosso público, e a gente cria ali sem pensar no começo, no meio, no fim, sem ter ali uma mensagem clara para o nosso ouvinte. E isso pode ser que assim, aí você vai avaliar e vai falar assim, mas meu conteúdo não dá certo, meu conteúdo ali ele não gera interação, será que as pessoas estão gostando, não estão gostando? Eu fiz um, funciona, faço outro, não funciona. A ideia sempre é a gente replicar aquele que funciona, tá? A mesma linguagem, uma linguagem mais simples, trocar sempre a ideia, né, de trazer esse público para próximo, para que ele consiga ali executar, né, consiga ali evoluir a partir do seu conteúdo, tá? Quando nós falamos de legenda, nós temos que ter essa atenção, né? Todos os posts são necessários ter uma legenda, tá? Exatamente para poder, que a gente chama de SEO, né, dentro do marketing. E aí sempre é interessante por esse fator, porque é onde essa pessoa pesquisar no Google, em algum canto, algum mecanismo de pesquisa, ele vai buscar essas palavras, né? Hoje as mídias, né, elas têm esse poder de fazer junção de palavras. Então, quando eu pesquiso ali, como eu abrir uma OSC. Então, se tem uma instituição que cria posts relacionados a isso, ou tem um blog, ou tem um site relacionado, ou tem um vídeo no YouTube, então o Google em si, o algoritmo, ele começa a cruzar essas informações e vai trazer ali, né, esse conteúdo direcionado para essa pessoa. E aí é onde a mágica acontece, né? Muitas vezes as palavras que você coloca dentro da legenda, ela vai fazer essa junção e levar para você ali mostrar o seu perfil para essa pessoa, né, que está buscando ali esse tipo de conhecimento. É só para vocês entenderem o poder, né, do digital. Até isso assim é só o início, tá? Tem muita coisa dentro do digital ainda e vocês, como eu disse, vocês aos poucos precisam pelo menos saber como acontece para saber como contratar ou conseguir ali uma parceria para te ajudar no processo, tá bom? E aí, além disso, as legendas, né, para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, é interessante porque muitas vezes ele não vai conseguir ler o post, ou ele não vai entender, ou ele não vai conseguir ver o vídeo, ou ele não vai assistir até o final, e muitas vezes ele recorre à legenda ali para poder ser uma explicação mais básica, mais simples, mais prática, né? Então tem esse intuito. Ele vai aumentar a compreensão, com certeza, tá? Ajuda quem não ouve bem, ajuda quem assiste sem som, que é muita gente, tá? Tem
é gigantesco o número de pessoas que assistem os vídeos sem som, né? Apenas vendo, ou lendo a legenda ou indo ali para legenda do vídeo, né? Ou lendo a legenda do post. Então é de impacto, porque às vezes está no ônibus, às vezes está no lugar público, às vezes está no elevador, às vezes está no trabalho. Então muitas vezes essas pessoas elas vão, né, assistir o vídeo ali apenas com a legenda, sem som, tá? Apenas lendo o que está na legenda. Então é muito interessante a gente pensar nessa acessibilidade, né? E aí é para todo mundo, né? Para todo mundo facilita, ajuda ali no entendimento, facilita o dia a dia, né, do nosso leitor, do nosso seguidor ali. E, claro, dos nossos beneficiários, às vezes é alguma informação importante que você quer colocar na sua instituição, né, e muitas vezes você coloca o post ali sem contexto, né? Então, abertas inscrições para o curso de costureira, por exemplo. E aí só tem isso de informação, tá? Então na legenda, aí não tem legenda, então na legenda te ajudaria porque você daria mais detalhes, poderia falar sobre as datas, poderia falar se teria alguma taxa de inscrição ou não, se a inscrição seria através de algum WhatsApp ou não, se seria, por exemplo, através do link da bio, se seria através do site da instituição, se teria que ligar. Então todas essas informações ali, né, vai fazer com que vocês tenham essa noção de como fazer e principalmente de como instruir as pessoas a fazerem. Então isso acaba ajudando demais. Então hoje, por exemplo, para os vídeos a gente tem algumas ferramentas como CapCut, o próprio Instagram e o próprio TikTok, eles têm ali eles têm as suas próprias ferramentas de edição, então que vai ajudar no dia a dia. Então assim, existem várias possibilidades, né? Existem várias formas ali de fazer que vai facilitar o processo e vai ajudar, claro, né? Vai ajudar as outras pessoas ali a entenderem, a conseguirem entender o seu recado e, claro, diminuir retrabalho. Porque muitas vezes você coloca um post sem muita informação, o que vai acontecer? Essas pessoas chegam em você sem ter as informações diretas. E até que você explique, que você mostre, acaba perdendo um pouco de tempo. Tá? E muitas das vezes, estando no post, as pessoas já chegam com dúvida, né? Porque muitas vezes elas não leem ali realmente o que está, não chegam até o final do vídeo, não leem a legenda do post estático até o final, e elas já chegam com dúvida. Imagina sem nenhuma informação, apenas uma mensagem jogada no tempo, tá? Então, hoje vocês postam mais vídeo com legenda ou sem legenda? Se for com legenda, parabéns, vamos sempre continuar evoluindo para melhorar a qualidade desse vídeo, o contexto do vídeo. Se é sem legenda, vamos começar a ajustar, vamos começar a planejar para a gente utilizar essas ferramentas que eu falei para vocês, como o CapCut, a própria ferramenta do Instagram, do TikTok. Então já tem ferramentas ali gratuitas que podem te ajudar, com várias outras. Eu falei que as mais conhecidas, que mais são utilizadas de forma gratuita, vai gerar ali para você, né, menos retrabalho e mais ação, tá bom? Ainda tem a opção dentro do Instagram, por exemplo, que eles têm o texto alternativo, tá? Texto alternativo é uma descrição da imagem. Vocês podem olhar, por exemplo, entra nos posts da Globo, da Coca-Cola, normalmente eles têm esses textos alternativos ali, que eles fazem a descrição da imagem, tá? Exatamente pensando na acessibilidade ali. Com isso vai ajudar as pessoas, né, que tem com leitor de tela, ele melhora a organização do conteúdo também, além de, né, vai trazer ali mais acessibilidade, né, vai trazer ali mais facilidade para o seu dia a dia. E claro, né, é de forma gratuita, tá bom? E tudo, até mesmo todo esse conteúdo, todas essas orientações, vocês podem estar utilizando ali o próprio ChatGPT para ajudar vocês no dia a dia, tá? Lembrando, sempre revisar, sempre dar os comandos corretos para que você tenha um conteúdo correto também, sem invenção de dados, tá? Então, traz ali realmente os dados da sua instituição, o que acontece na sua instituição, a ideia que vocês passam, a dificuldade ou mesmo a solução que vocês têm para poder fazer. Com isso, claro, vocês vão ter ali, né, mais facilidade, vai acelerar o processo na criação de conteúdo. E isso acaba ajudando demais ali o dia a dia, tá?
Questão do texto, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Canva, é uma das ferramentas mais utilizadas aí, porque ela é prática, não precisa de computador, no celular mesmo você consegue criar os seus posts. E ali, na criação de conteúdo, se é você mesmo que faz, eu indico, né, aconselho procurar alguns vídeos no YouTube de como fazer esses posts, para vocês entenderem um pouco mais sobre a iluminação, sobre fonte, sobre cor, tá bem? Sobre a falta de informação ou o excesso de informação, tá? Então, a ideia ali, por exemplo, do estático é vocês trazerem essas pessoas para o post, porém direcionado para a legenda, né? Para que ele continue lendo ali na legenda, ou se for no post em si, que seja pelo menos um carrossel, né? Que ele vai destrinchar as informações ali sem colocar, né? Eu até brinco que alguns posts parecem apresentação, né, de antigamente, que a gente ia para a escola, colocava, sei lá, uma página inteira ali de texto no slide e ficava lendo aquilo ali tudo, né, ou explicando aquilo para a nossa turma, apresentando trabalho escolar. E o post em si hoje, as pessoas não estão buscando mais isso. Eu falo por mim mesmo, se eu encontro um post que ele tem uma carga gigantesca de texto ali, a probabilidade de ler é baixíssima, baixíssima. Então, se for um conteúdo que eu queira muito ouvir, ler, né, ou que vá ali me ajudar de forma específica em algum ponto que eu tenha necessidade. Fora isso, a probabilidade de eu parar para ler do começo ao final ela é mínima, né? E aí, assim, é um próprio exemplo, eu estou falando de mim mesmo. Então, quantas outras pessoas têm o mesmo perfil? Então é interessante sempre a gente ter esse cuidado com a poluição visual, né? Evitar uma fonte difícil, cores sobre cores, por exemplo, o fundo já é amarelo, aí você coloca um outro amarelo, né, mais escuro em cima dessa fonte, ou coloca um branco, onde você não consegue ler direito o que está ali, porque o fundo atrapalha a cor que está na frente. Então a gente tem que pensar nesses mínimos detalhes, que é assim, muitas das vezes as pessoas, mas é uma coisa besta, é uma coisa que não faz sentido para mim. Aí lembre-se, não é que faça sentido para você, precisa fazer sentido para o leitor, tá? Para o seu seguidor ali, para quem está buscando mais informação. Porque senão vai trazer ali, né? Você vai ter menos seguidores, né? As pessoas vão parar de consumir o seu conteúdo. Então o próprio algoritmo do Instagram vai parar de entregar também, em consequência disso, esse conteúdo para o seu seguidor, né, para o seu ouvinte ali, e normalmente é uma bola de neve, tá bem? Então vai ser uma bola de neve ali no sentido negativo. Então a gente precisa, né, pensar na fonte, pensar nas cores, né, pensar na informação, tá bem? Para poder a gente ter um post ali ideal, tá? E aí até costumo falar, se eu precisar dar zoom para ler uma informação de um post, já está ruim. Você tem que ficar ali procurando uma forma, uma luz para poder ler aquele post ali. Acaba sendo ruim, porque eu vou falar, não estou conseguindo ler, eu vou procurar outra página que tenha. Às vezes o conteúdo é até bom, é até chamativo, mas a estrutura do post em si é algo que vai negativar ali, né, o seu algoritmo, né, a sua entrega, e isso vai ser ruim ali para o seu caminhar, né, para a estruturação da sua mídia social. No fundo, o ideal seria você contratar um social media para você poder fazer ali, para você não ter mais essa demanda dentro da sua instituição, mas nós sabemos, né, como é difícil, porque é muito custo, é muita coisa para fazer, para executar, mas nesse momento, aí se você vai fazer um planejamento, nesse momento você não consegue contratar, tranquilo, não tem problema nenhum. Você mesmo pode fazer, tá? Não precisa ser uma quantidade exorbitante. Pode criar ali conteúdo, igual eu mostrei no GPT, né? Vocês conseguem criar o conteúdo ali para um mês, tá? Então você pode tirar um dia, tirar um tempo ali para poder fazer todos esses posts, já deixar tudo programado lá dentro do próprio Facebook, tá? Lá tem como se fosse uma agenda. Você sobe o post com a legenda, aí você coloca a data, você coloca o horário que você deseja ser postado. E aí você pode tirar um dia, tirar ali algumas horas do seu dia, já deixar isso tudo pronto.
já criar tudo que tem que criar, já deixar ali todas as datas definidas. Aí você pode colocar um dia sim, um dia não, uma vez por semana. Como eu falei lá atrás, o importante é você ter essa presença digital ali, nem que seja uma vez por semana. Tem outra coisa que você consegue fazer, que vai ser um atalho, vai ajudar você, vai economizar muito tempo. Você gerar o seu próprio conteúdo. Como é que seria você gerando o seu próprio conteúdo? Você tira fotos, faz vídeos durante o dia a dia, e essas fotos, esses vídeos com qualidade, você consegue já levar direto para o Instagram, tendo qualidade, tá? Então, tirei uma foto ali, a foto tá com qualidade, vou gerar só a legenda e já vou jogar ela lá para o Instagram. Então, vai evitar que você tenha ali que criar um post do zero, pensar na ideia ainda. E além disso, o próprio GPT consegue te ajudar nessa legenda. Então, ele pode estruturar a sua legenda ali, você pode subir essa foto lá dentro, anexar essa foto dentro do chat, ou o próprio Gemini, e aí você vai escrever, fazer a descrição dessa foto e vai pedir para ele ajustar, de acordo com o SEO, de acordo com o seu foco de atuação. Pedir, por exemplo, gostaria que você colocasse legendas relacionadas, colocasse ali uma CTA, lembra que a gente falou da CTA, vai ser o Call Action ali, vai ser o direcionador? Então esse direcionador vai ser o que? Envia para o WhatsApp, clique no link da bio, mande para 3 amigos. Essa é a Call Action, que é exatamente a ação. Tá? Vamos dizer assim, é o direcionador ali para o seu conteúdo. Então, a partir daquele conteúdo, eu quero que esse ouvinte, esse leitor, ele vá para onde? Vai para o site, mande uma mensagem para mim lá no WhatsApp, que ele me ligue, enfim, tá? Vai ser esse direcionador. E o próprio chat ele vai te economizar esse tempo, tá? De você fazer esse ajuste para que não tenha erro de português, para que tenha ali esse direcionador para o seu público de foco. E esse direcionador você pode colocar ali também como comando, tá? Então eu posso colocar ali, por exemplo, eu gostaria de falar, né, para mães vulneráveis, por exemplo, entre 35 e 45 anos, desempregadas. E aí dentro disso mesmo, ele vai criar, né, dentro da própria legenda ali, um direcionador. Vai falar a mesma linguagem dessas mães, então vai ser mais fácil essas mães te encontrarem. Porque quando elas olharem e lerem ali, na grande média, elas vão gostar do post, elas vão até o final e elas vão fazer, né, clicar no link, eles vão executar aquele comando que você deixou ali de direcionador, tá? Então, a ideia, né, de você utilizar as ferramentas ao seu favor é isso. É você economizar tempo, economizar dinheiro, tá? Então, não consigo contratar, já dei uma alternativa para você, de utilizar o GPT, utilizar o próprio Facebook para fazer a programação desses posts. Então, eu consigo pegar todos ali e já fazer. Caso você tenha mais pessoas como você pode passar essa função para outra pessoa, tá? Então, você pode passar essa função, falar, você vai criar você vai pegar todas essas fotos, fazer uma filtragem, tá? Eu vou fazer um balanço dessas fotos ali, tirarem as melhores, vamos criar contextos para essas fotos, lembra lá, toda foto precisa de um contexto, e aí facilita quando você vai fazer essa filtragem ali. Tendo contexto, quem for fazer já vai olhar e falar, não, essa foto é disso, então vou criar a legenda baseada nisso. Essa foto é daquele momento, é da execução, é de um pós, é um feedback, então assim, tem um contexto, e a partir desse contexto aí, você consegue ali, né, criar autonomias e consegue, claro, ter post sempre, tá? Ter ali realmente uma prestação de contas digital. Você gera autoridade também, então pessoas vão se conectando à sua causa. Então eu posso fazer ali vídeos curtos, fazer ali vídeos longos, fazer lives. Então assim, eu tenho uma série de atributos, fazer reels, né? Entrar nas trends que normalmente tem ali, entrar no que está em alta no momento. Então, vai ajustando tudo isso, né, para que eu possa crescer as minhas redes, para que eu possa ter mais pessoas ali ouvindo, lendo o meu conteúdo, interagindo com o meu conteúdo e, consequentemente, né, vai gerar ali mais apoiadores, possibilidades de patrocínio, possibilidades ali de fechar ali muita parceria. Então, é necessário que a gente sempre observe o digital,
O digital ele não é uma promessa, ele é uma realidade, tá? Então, assim, não é algo que pode acontecer. O digital ele já aconteceu, já está acontecendo há muito tempo e a gente precisa se adaptar. Tá? A gente vive na era digital, né, na era tecnológica. A gente fala que é até a nova revolução, né? A nova revolução depois da industrial aí vai ser a nova revolução. A revolução tecnológica é o que já está aí, já está acontecendo e a gente precisa se adaptar cada vez mais, né, a esse mundo digital, porque ele é o que dá voz, tá? Então, se você está falando ali só para o seu bairro, você tem a possibilidade de falar para toda uma cidade, para toda uma nação, através do digital. Então, você consegue ali trazer e levar o seu projeto, né, para várias nações, porque não existe mais barreiras dentro do digital, tá bem? E, claro, contudo, sempre a gente precisa tomar cuidado. Eu costumo falar assim, tem gente que pega isso e usa para o bem, e tem gente que pega isso e usa para o mal, tá? Então a gente tem que ter um cuidado gigantesco com a imagem, com o público, com os dados, né? Igual eu falei para vocês sobre os dados. É sempre importante a gente tomar esse cuidado, a gente conseguir ali, né, resguardar esses dados, essas imagens, para vocês poderem não ter dor de cabeça durante o percurso de vocês. Lembra que eu comentei na aula passada sobre o preventivo? Em todas as áreas, vocês sempre vão ter o preventivo, né? Que seria aquele, eu não vou esperar acontecer para me tomar uma atitude. Não vou esperar acontecer para poder ali ajustar. Não vou esperar acontecer para que as coisas possam se ajeitar, tá? Então é necessário ali que a gente tenha esse cuidado com a imagem de quem a gente vai estar postando também. Então lembra lá do termo lá, da autorização de uso de imagem? Isso é real, tá, pessoal? Precisa escrever ali, ter o termozinho bonitinho, guardado, uma pastinha, tá? Se puder assinar, pode ser digital também, não tem problema nenhum, né? Mas a grande maioria das vezes é físico. Guarde aquele documento ali, né? Tem um arquivo para esse tipo de documento, para que vocês não tenham dores de cabeça no futuro. Acontece muito e a gente já teve casos, né? Não só de instituição, mas de OSCs, mas de instituição privada também, por exemplo, de utilizar foto do próprio funcionário nas mídias sociais sem pedir autorização. Ou o OSC, que estava fazendo uma ação, e aí o que acontece? Começou a tirar foto, né, das evidências, só que além de não ter avisado, né, porque eu tenho que avisar, pessoal, como é um projeto social, a gente precisa comprovar, a gente precisa evidenciar, nós vamos tirar foto, como diz, o retrato, né? Fazer alguns vídeos, pegar alguns depoimentos e aí a gente vai precisar utilizar isso. Quem não quiser que eu utilize, nos chame no privado, depois quando tiver uma pausa, fale com a gente que a gente vai tirar a sua foto, né? Ali dessa prestação de contas, né? Ou, por exemplo, ali da postagem, né? Ou de evidenciar isso ali nas mídias sociais. Então é necessário que vocês se comuniquem. E antes disso, falem da importância, né? Pô, quando a gente tira essa foto, ajuda a gente na prestação de conta, faz com que a gente continue ali, né, fazendo esse projeto rodar. Então também eu tenho que fazer, até esse preventivo eu tenho que fazer antes, porque eu tenho que falar da importância, tá? Porque eu não posso só chegar, gente, vou tirar a foto aqui porque a gente vai usar. Vai usar como? Vai usar quando? Vai usar para quê? Tá bem? Então eu tenho que ter esse cuidado também de falar, de explicar, porque muitas das vezes essa comunicação ela não é feita de uma maneira real. E aí quando não é feito de uma maneira real, a pessoa pode dizer não. Se ela não sentir segurança, fala, não, essa pessoa vai usar minha foto para quê? Não quero, tá? E aí a gente precisa ter sempre esse cuidado, principalmente com crianças, tá? E com a terceira idade. A gente precisa ter um cuidado gigantesco, porque muitas das vezes a gente precisa da autorização, né, dos pais ou dos responsáveis em ambos os casos. E aí a gente precisa ter esse cuidado ali, né, de não fazer antes de consultar, antes de ter um termo de autorização ali assinado, tá? Te dando essa autonomia para fazer ali essa postagem ou a utilização dessa imagem, tá? A gente precisa ter cuidado
para vocês não receberem ali processo por uso indevido de imagem, para vocês não terem dores de cabeça ali, né, com o digital. Por que eu sempre falo sobre isso? Porque no mercado, como eu falei, tem pessoas boas e pessoas ruins dentro desse mercado digital. Quando eu pego ali essa imagem sem um termo de autorização, as pessoas elas sempre estão expostas, né? Então, pode ser que alguém, vou te dar um exemplo bem prático aqui, pode ser que conhecido de alguém, né, um ser humano aí, ele vá lá e pega a sua imagem, coloque no WhatsApp e comece aquele velho golpe de pedir dinheiro para os familiares. Oi, tudo bem? É fulano. Começa a pedir dinheiro com a mesma foto, né? Ou que a pessoa te mandou, ou a foto que você está utilizando ali, e coincida ali com o evento, né? Que você pediu a foto para essa pessoa te mandou a foto ali para você fazer um post, ou foi a foto que você tirou, ficou muito semelhante. Dentro disso tudo, a primeira pessoa que ela vai lembrar foi, nossa, minha foto foi aquela pessoa que fez aquilo. Eu tenho certeza. Então, assim, pode levantar né, uma falsa acusação aí por fatos se coincidirem. Né, de uma certa pessoa fazer, né, um certo meliante fazer ali esses pedidos de dinheiro, aplicar um determinado golpe ali, ou vários golpes, né, e você ter ali, né, você ser exposta e aí você não ter um termo de autorização, onde tem um direcionador para o uso da sua imagem. Então pode ser que case, né? E aí você está exposto para que isso aconteça. Então sempre é bom deixar tudo registrado para que você não tenha dores de cabeça no futuro, tá? Então é mais para livrar dessa dor de cabeça e, claro, quando a gente tem essa dor de cabeça, um possível processo ali, né, ou determinada exposição, isso é ruim para a sua instituição, né? Gera ali, né, uma falta de autoridade, uma falta de credibilidade no mercado. E credibilidade é algo importantíssimo para todas as instituições, tá? Então, igual eu falei, cuidar com crianças, grupo de vulneráveis, tá? Consentimento quando necessário, preciso fazer um post, posso utilizar, né? Você quer contar a sua história, eu posso te mandar antes para você dar uma olhada, antes de postar, para que realmente você não tenha dores de cabeça ali, executando ou fazendo, né, essa ação antes de perguntar, tá? Então, checklist rápido aqui de acessibilidade. Antes de postar, eu vou verificar se a linguagem está simples, se o vídeo, por exemplo, tem legenda, se o texto está legível, se a minha CTA está clara, que é o meu direcionador, e se eu tenho texto, né, alternativo, que é o áudio. Então, eu tenho tudo isso? Show! Então, vamos ali fazer uma atividade prática para vocês executarem ali, né, uma ação, tá? Que seria o quê? Você vai pegar um post antigo, pega um post aí qualquer aí de antigo, você vai ver o título, se o título está curto, tá? Se tem ali as 3 linhas simples, igual eu citei para vocês, explicando um pouco sobre a ideia, sobre o que você quer passar para o público. E se você tem uma CTA, tá? Esse direcionador. Clica no link, entre em contato através do link na bio, através do site, através do WhatsApp a seguir, enfim, tá? Como essa pessoa te acha. E sugestão de legenda, vamos melhorar essa legenda, tá? Então você vai pegar um post antigo, vai avaliar ele e vai falar assim, o que esse post precisa? E aí você vai fazer essas melhorias, tá? Existe uma outra forma de fazer, você pode tirar um print ali do post, tá? Tanto do post a imagem, né? Se não for vídeo, no caso, ou da legenda, que pode ser a legenda que eu falo, a legenda do post mesmo, e joga lá no chat GPT. E dentro daqueles comandos que a gente colocou lá, sempre você vai colocar ali, por exemplo, nesse formato. Você é um social media sênior, com muitos anos de carreira voltados para o terceiro setor, tá? Eu vou colocar ali, vou denominar, né, o papel que ele vai executar, peço que você avalie esse post de acordo com o CEO, né, avalie aqui as possíveis melhorias, um exemplo. E aí ele vai te falar, a letra não está visível, essa legenda poderia ser assim, essa legenda poderia ser assado,
faltou, por exemplo, a legenda, ou faltou as hashtags, faltou ali mencionar essa palavra, que é uma palavra fundamental para o seu público, enfim, né? Ele vai dar ali para você os direcionadores, vai facilitar a sua caminhada também dentro do digital, tá? Então, não tem ninguém para fazer, é você mesmo, tá bem? Então, sempre devemos olhar mais ainda para o nosso digital, igual eu falei para vocês. Tem essa necessidade de a gente conseguir, né, cada vez mais fazer essas adaptações e usar, pessoal. Nós precisamos usar as ferramentas que estão à nossa volta, né, que são, uma grande maioria das vezes, gratuitas, né, tem ali até um determinado ponto gratuito para você poder utilizar. E, claro, poder melhorar cada vez mais. Eu uso as ferramentas para melhorar o meu dia a dia, para economizar tempo e às vezes eu estou sem criatividade, para me dar ideias de posts ali, para fazer vídeo ou para poder gerar determinado conteúdo ou criar uma linha editorial, igual eu falei, para o mês inteiro. Aí eu vou tirar um dia só para fazer isso, eu já mato tudo isso também. E tudo é organização. Como eu tenho falado para vocês, todas as fotos, vai criando as fotos por projeto, cria as fotos ali das ações, não deixe essas fotos sem contexto. Por quê? Na hora da criação desse conteúdo vai facilitar assim, de forma tremenda, tá? Vai ser algo surreal a economia de tempo que vocês vão ter para a criação desses conteúdos, tá? Agora a gente vai entrar exatamente em governança de métricas e acessibilidade. A gente vai falar um pouco mais do que é a governança, tá? A governança, ela garante aí que o processo ele continue funcionando, que a sua instituição ela continue funcionando, que o seu projeto ele continue funcionando, tá? Então, dentro disso, a governança faz o quê? Que eu tenha um responsável, que eu tenha uma rotina, que eu tenha um padrão e que eu tenha continuidade, tá? Então, a governança ela vem para mostrar para a gente, né, para resumir um pouco também de tudo que eu falei para vocês, esse quesito da organização, né, de como fazer, de como ter processos bem definidos, de qual a caminhada eu preciso ter, para onde eu vou, como eu vou, tá? Então, mesmo que alguém sair, mesmo que eu não estiver, mesmo quem faça esse processo também não estiver ali para poder executar, qualquer pessoa vai poder executar, vai poder fazer. Por quê? Eu tenho um padrão. Então, se eu preciso fazer um ofício, já tenho um padrão de como criar um ofício. Eu já sei onde estão os modelos. Muitas vezes já vai estar até pronto. Onde você vai fazer uma mudança ali do direcionador, né, de quem vai receber esse ofício. Então tá prático, tá fácil, já tá ali tudo organizado. Eu lembro quando eu falei lá atrás para vocês, muitas vezes a gente se perde, porque a gente não tem organização. E aí quando eu falo se perde a própria organização, ela vira uma bagunça, ou mesmo eu consigo ter a proeza de perder oportunidades por falta de organização. Então, às vezes porque eu não tenho ofício, às vezes porque eu não tenho um portfólio atualizado, às vezes porque eu não tenho um drive ali com as informações necessárias, com o estatuto para me conseguir rápido. É igual até fiz em algumas das atividades, né? Me manda o seu estatuto agora. 1 minuto para você mandar o seu estatuto. Nossa senhora, Carlos, aonde que eu vou arrumar esse estatuto? Não sei onde está. Eu lembro que eu mandei para alguém, mas eu não lembro o nome desse alguém. Eu lembro que eu estava numa pasta, eu lembro que eu mandei por e-mail, eu lembro que eu mandei pelo WhatsApp. Para quem? Quando que você mandou? Está atualizado? Não está atualizado? Tá? Então, tudo isso é governança, tá? Essa padronização, essa rotina, quem é responsável pelo quê. Então, a gente tem ali um processo, né? Nós temos ali um caminho para ser seguido. E a governança vem para fazer com que a gente siga esse caminho e consiga ali atingir, né, os nossos objetivos, as nossas metas e consigamos ali fazer com que as nossas ações elas sejam executadas, tá bom? Então, a governança em si, né? Se você tem, parabéns, tá? Sempre continue melhorando. Se você não tem, começa a criar esses padrões, tá? Começa a criar essa rotina, essa padronização e dar continuidade ao processo. Não comece e pare. Processo
ação, elas são renováveis, né? Eu costumo falar que o processo é um corpo vivo. Muitas vezes a gente precisa adaptar. A gente precisa ali ser flexível ao ponto de muitas vezes tirar esse processo e criar outro, ou simplesmente fazer o ajuste dele durante o percurso, tá? E aí, até citar um exemplo aqui, a gente estava prestando consultoria para uma instituição e ela não tinha processo de atendimento. Então chegava-se os leads ali, né? Os leads são as pessoas, né? Ou beneficiário, ou parceria, são pessoas que entram em contato com desejo em alguma coisa, em algum serviço, ou em parceria. E ela recebia todos esses leads, e quando ela recebia todos esses contatos ali no WhatsApp, primeiro ela não conseguia atender tudo, porque só ela tinha acesso ao WhatsApp. Então, às vezes, demorava uma semana. Quando a gente pegou o WhatsApp, que a gente abriu o WhatsApp, a gente via que tinha contato de uma semana, tinha contato que estava bem assim, daqui a pouco eu te envio. Vou procurar aqui, assim que eu conseguir eu já te mando. Várias mensagens assim, ó, dessa forma. Eu não estou com ele atualizado aqui, vou te atualizar e te mando. Vou pedir para minha secretária te mandar aí. Só que aí não mandava mensagem para a secretária falando o que precisava. Ou mandava, né, tinha uma lá que ele pediu, aí até ela mandou, tem logo embaixo tem mandando para a secretária. Só que ela não entendeu o que era para fazer. E aí nenhum e nem outro fez. Então, imagina isso acontecendo dentro da sua instituição. O tanto de oportunidade que você perde, tá? Centralizando o atendimento, por exemplo. Por quê? Na grande maioria das vezes você vai estar em reunião, você vai estar executando algum projeto, você vai estar sendo instrutor do projeto, você vai estar liderando equipe, você vai estar ali em uma reunião como parlamentar. E muitas vezes vai ficando para o depois. Só que o atendimento em si é um processo, é um padrão que a gente precisa ter, a gente precisa criar, porque faz total sentido aí dentro dessa caminhada. Então a gente precisa ter essa atenção. Eu citei o comercial, mas existe aí muitas outras possibilidades, tá? Existem muitas outras aí ações para serem feitas. Então a gente precisa ter essa noção de como as coisas elas acontecem, de como as coisas elas são realizadas, tá? Então eu preciso ali ter, né, ou um sistema para poder registrar tudo, ou ali ter o famoso follow-up, que é fazer o recontato com esse cliente. Porque se você, eu tenho certeza que se olhar hoje o seu WhatsApp, tem um monte de contato, que às vezes você pediu uma parceria, só que não era o momento, e ele falou assim, não, hoje eu não consigo, só consigo a partir do mês que vem. Esse mês que vem você consegue mandar mensagem para ele de volta? Ou ele cai também nos esquecimentos igual das mensagens, tá? Então, tudo isso eu preciso ter essa noção, né? E aí, até nessa instituição, a gente fez um pente fino, né, desses contatos. A gente pediu, né, criou uma mensagem padrão ali, pedimos para que fosse mandado para todo mundo, não por lista de transmissão, tá? Não sei se vocês sabem, lista de transmissão ela só chega para o contato destino se esse contato tiver o seu contato salvo, senão ela não recebe, tá? Então eu tenho que ter esse cuidado também quando eu for mandar a lista de transmissão ou para beneficiário, ou para parceiro, ou para fazer divulgação, já está ciente que eu tenho sempre que reforçar, caso eu queira que esses clientes recebam e façam a lista de transação, eu tenho sempre que falar para eles, salve meu contato, para que você receba, sempre reforce isso, tá? E aí a gente fez esse pente fino, e quando nós fizemos esse pente fino, a gente conseguiu resgatar muita parceria, muito beneficiário que queria participar do processo, dos cursos e não tinha sido atendido, e a gente conseguiu resgatar patrocínio, tá? A gente conseguiu também falar, não, agora eu já consigo, pode passar por aqui. Porque se a gente não faz esse pente fino, esses contatos iriam sumir. Daqui a pouco você ia limpar ali o seu WhatsApp, né, ia apagar todas as mensagens, corre o risco sempre, né? Nós sempre estamos expostos a perder todos os nossos dados se a gente não fizer backup. Então são coisas que podem acontecer durante o dia a dia. E aí quando acontece algo desse tipo, a gente acaba perdendo ali todos os dados, todas essas informações. E aí até um adendo que eu lembrei aqui agora, cuidado com chip pré-pago, tá? Parece ser até besta o que eu vou falar, mas tem muita instituição que ela compra o chip pré-pago,
E aí, pré-pago, já, o próprio nome já fala, né? Pré-pago. Eu preciso fazer recargas recorrentes ali, se não for plano, para poder eu manter o número ativo. E por incrível que pareça, muitas instituições, e é um número bem expressivo, tá? De instituições que a gente atende, que elas trocam de número a cada 2, 3 meses. Por quê? Compra o chip, ela esquece de fazer a recarga. Eu sei que é difícil, né? A questão do recurso, só que é algo primordial. O número de vocês não é algo primordial? Eu, por exemplo, eu tenho o meu número pessoal há aproximadamente 13 anos, tá? De 13 a 14 anos, o meu número pessoal, tá? Eu não troco de número direto, porque minha empresa tem um número, as instituições para que a gente atende tem um número, e é um número ali fixo, tá? Por quê? Muitas das vezes a gente troca esse número, primeiro a gente perde todas as informações, tá? E se é um chip pré-pago, se você esqueceu de fazer a recarga, você pode perder o número, e se você perder o número, esse número pode ir para outra pessoa, esse número ele volta para o banco de dados da operadora e ele volta a disponibilizar esse número de volta ali para o mercado. Então qualquer pessoa ela pode ali comprar um chip e ficar com o seu número. Lembra quando vocês devem passar por isso? Eu ainda no número da empresa que é mais novo, ele deve ter aí por volta de 5 anos. Eu ainda recebo, às vezes, cobrança de outras pessoas, ligação de outras pessoas. Fulano de tal, a famosa Maria, já está com sua conta atrasada aqui há tantos anos, né? Então a gente recebe o WhatsApp também com esse tipo de cobrança há 5 anos. Imagina se você perdeu o número de um dia para o outro. Então, perdeu o número aí, que muitas vezes a gente deixa ele ali, ele volta para o banco de dados, pode ser que ele demore a ser comprado, ou pode ser que você perca ele ali e você não consiga resgatar esse número de novo. Por quê? O WhatsApp ele funciona com a internet. Ele está diretamente ligado ao número, só que ele funciona diretamente com a internet. Então, se eu perdi o número e o meu WhatsApp caiu, por exemplo, o que vai acontecer? Eu não consigo resgatar esse WhatsApp. Eu perdi esse WhatsApp ali e eu não vou conseguir mais ter ele. Então, é uma tremenda dor de cabeça, tá? Além disso, pensa no tanto de informação que você vai perder durante esse processo. Pensa ali no tanto de informação, de dados, de contatos que você vai acabar perdendo. E aí vai acabar te gerando uma tremenda dor de cabeça, tá? E aí acaba que a gente não vai ter essa padronização, a gente vai perder muito dado, muita informação. A gente vai perder ali durante o processo ainda possibilidades de fazer parceria, patrocínio, apoio, aquela negociação que tanto você queria, às vezes foi naquele dia, né? O universo ele casa ali bem naquele dia, a pessoa fala, consegui o patrocínio para você, eu preciso que você... Sumiu a mensagem. Porque você estava no chip pré-pago, outra pessoa comprou, ativou o WhatsApp e você perdeu o WhatsApp naquele momento ali com todas as suas informações. Então, é algo que vocês precisam pensar, precisam cuidar, porque é a sua instituição. Então, é padronização. É pré-pago? Preciso fazer recarga de, sei lá, R$15, dependendo da operadora, todos os meses. Então, eu deixo ali no débito automático, ou tenho ali um lembrete todos os meses para a gente poder fazer sempre esse controle, para a gente não se perder durante o processo, tá? Além disso, né, igual eu falei do responsável ali, é extremamente importante que vocês tenham um responsável, tá, para esse processo. Então, quem registra os indicadores, quem vai atualizar a planilha, quem cuida da recarga do WhatsApp, quem vai publicar ali, por exemplo, quem é o responsável pelas redes sociais. Então, não pegue tudo. Muita gente pega tudo para si, tá? E aí acaba que você se sobrecarrega, você vai ficar extremamente sobrecarregado e isso faz com que você não caminhe, para que você não ande, tá? Então é importantíssimo que você tenha essas noções, que você continue ali crescendo, para que você continue ali evoluindo, tá? Então, mas para isso eu preciso descentralizar. Eu não posso ser o dono de tudo, de todas as responsabilidades. Por isso que durante o processo vocês precisam ir trazendo pessoas com a mesma energia, com o mesmo propósito, para que vocês continuem crescendo, né? Para que você continue ali evoluindo, tá bem?
Além disso, né, essa rotina mínima recomendada, então semanal, atualizar os números, fazer checkpoint ali com a sua equipe, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Por que é interessante fazer esses checkpoints? Porque na maioria das vezes, o que acontece? Vocês deixam para fazer mês em mês, trimestral, semestral, e isso impacta diretamente ali no ajuste. Porque se eu faço semanal, eu tenho menos tempo para ajustar. Se eu faço daqui 3 meses, como é que eu vou ajustar a coisa que aconteceu há 2 meses atrás? Não tem como, é impossível. Você pode até conseguir ajustar para o futuro, mas o que foi, já foi. Tá? Então eu consigo ali, de certa forma, fazer ajustes melhores, ajustes melhorados, mais rápido, com mais eficiência. Tá? E aí eu vou fazer semanal, mensal com relatório curto, ajuste do plano, trimestral, revisando todas as metas. Estou caminhando para o caminho certo, não estou, para onde que eu preciso ir, para onde que eu preciso não ir. Tá? Então eu vou fazendo todos esses ajustes aí. A padronização, sempre não depender só de uma pessoa, tá? É uma planilha que mais de uma pessoa tenha acesso a essa planilha para que você não tenha dor de cabeça, tá? Então acaba que te ajuda no processo, faz com que você cresça, né? Faz com que você evolua também, dá essa sensação ali de líder, realmente de liderança, e aí acaba que você vai crescer mais, porque uma pessoa, por exemplo, uma vai cuidar do Instagram, outra vai cuidar ali do WhatsApp, do atendimento no WhatsApp, ou quem cuida das mídias sociais engloba o WhatsApp e atendimento. O outro vai cuidar ali, por exemplo, de fazer as reuniões, né? Ou para fazer as evidências, um vai ficar responsável por tirar as fotos, fazer os relatórios. Então, quando você vai ajustando, acaba que você consegue crescer de uma forma viável, né, estruturada, e faz com que você saia do amadorismo. Porque você começa ali, querendo ou não, a delegar. E a partir do momento que você começa a delegar, você vai ter mais tempo, tá? Você consegue ter mais tempo ali para você poder fazer todos esses ajustes, para você pensar na estratégia, para você pensar ali como você vai organizar toda a casa, tá? Então acaba que você tem uma estrutura melhor, você tem pessoas junto com você, você não fica sofrendo só, tá, pessoal? Até o sofrimento, se você divide o sofrimento com outras pessoas, você consegue ali achar melhores soluções, consegue achar melhores formatos para que você continue crescendo da maneira correta, tá bem? Então, padronize, traga pessoas para o processo. Vou falar de novo, não fique ali com estatuto debaixo do braço, tá? Ande, caminhe, tá bem? Continue ali em evidência, continue ali fazendo com que sua instituição ela cresça. E aí, para que sua instituição cresça, às vezes você vai precisar sair um pouco de cena, parar e olhar assim, como é que tudo está funcionando, olhar de cima, como é que a minha instituição está funcionando? Como é que a minha instituição está funcionando? E aí eu consigo olhar por cima e ver. Tá? Só quando você sai do processo você vai conseguir ali ter essa visão mais estratégica, essa visão mais tática. Tá? Então, vamos organizar as pastas, as evidências, vamos registrar tudo. Faça o simples, não precisa fazer algo 1000% profissional. Faça do seu jeito, no seu tempo, mas faça. Tá? Faça do seu jeito, no seu tempo, mas faça, por favor. Tá? Os relatórios mensal, né? O que foi feito, resultado, os últimos resultados, as evidências, né? E quais são os próximos passos. Sempre a gente vai ter ali um relatório mais curto, não precisa um relatório de 10, 20 páginas. É um relatório simples para que vocês possam ali atingir os seus objetivos, tá? Aí eu trouxe para vocês um prompt de comando aqui sobre relatórios e ajustes, tá? Então eu coloquei aqui para vocês verem, ó. Deixa eu pegar aqui o apontador. Você é um assistente de monitoramento de OSCs, com base nos números abaixo, cria um relatório mensal de uma página, com resumo do mês, o que funcionou, o que não funcionou, 3 decisões práticas para o próximo mês, tá bem? E um checklist de acessibilidade para os conteúdos. Regra, linguagem simples, sem inventar dados.
Aí aqui é onde que mora o verdadeiro segredo, os dados. Vocês vão pegar todos os dados que vocês têm lá, vão copiar e vão colar depois do prompt de comando. A partir daí, você vai ter, né, o GPT ele vai gerar ali todo um relatório para vocês, com a possibilidade desses ajustes. Então eu vou colocar ali os cenários e não economizem nesses dados, tá, pessoal? Não economize, coloque tudo que você tem de informação, do que foi feito, do que não foi feito, de atendimentos, de mentorias, enfim, tudo que você fez durante o mês, coloque aqui, que aí ele vai gerar ali um relatório para você organizar essas informações e vai diminuir ali o tempo de ação, tá? Vai fazer com que vocês, igual eu falei, economizem tempo. Outra atividade para vocês vão colocar, definir o quê? Dono das métricas, dono do conteúdo, a frequência de checkpoint, modelo oficial, planilha mais checklist, tá? Então, o dono das métricas aqui, você vai colocar quem é o responsável pelas métricas. Quem é que fica responsável aqui em organizar os números dos atendimentos, ver quantas pessoas foram atendidas, qual que é a faixa etária. Então, vai juntar tudo isso. Dono do conteúdo é quem vai ficar responsável ali por todo o digital, com as postagens, o site, se tiver, todas as suas mídias sociais, todas essas evidências, tá bem? A frequência do checkpoint, então quem fica responsável, por exemplo, fazer checkpoint por semana? Não precisa ser necessariamente você. Você pode delegar também, você vai ficar responsável de abrir aqui um Meet, né, uma reunião online, ou presencial, ou organizar um café ali toda sexta-feira, né, para a gente falar ali, ter o checkpoint. Aí você determina o tempo, tá? 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, você é que toma conta desse tempo, tá? E o modelo oficial. Então a gente vai criar ali, né, ou a planilha, ou físico mesmo, tá? Então você vai escrever aquilo ali para você ajustar e, claro, fazer o checklist, tá bem? Então o checklist ali de tudo que precisa ser feito durante o percurso para a gente poder ali ajustar, tá? Então quando tudo está definido, vira uma rotina e não depende do improviso. Lembra lá que eu falei do bombeiro ficar apagando fogo? Você não pode ser o bombeiro, tá apagando fogo a todo tempo. Isso te toma energia, te toma tempo e faz com que você não cresça. Então a gente trouxe aí durante essas aulas, né, esses pontos de crescimento, esses pontos de melhorias, exatamente para que vocês consigam crescer de forma estruturada e vocês consigam furar a bolha, tá? Porque se vocês fizerem o básico do básico, vocês vão estar acima da média já. Se vocês continuarem fazendo o básico do básico, sempre colocando coisas novas durante o dia a dia, daqui a pouco vocês conseguem atingir um outro patamar e faz com que vocês cresçam de forma estruturada, como eu sempre estou batendo nessa tecla, de forma organizada. Você gera mais credibilidade, você mostra para o terceiro setor, para o primeiro setor, para o segundo setor, que você não está para brincadeira, não está para amadorismo, né? Que realmente você entendeu o que é e como funciona ali o terceiro setor e vai fazer com que você cresça muito mais, tá? A gente já estamos chegando ao fim, tá? Das nossas aulas EAD. Eu trouxe para vocês 5 módulos, né? A gente falou bastante coisa, a gente construiu um kit digital mínimo, um plano de trabalho, né? Ali, a gente, através do próprio GPT, das ideias que a gente foi construindo, tanto do plano de trabalho voltado, né, com a estrutura do Miroski, como também um plano digital, falando da criação de conteúdo, de como você tem que agir ali dentro das mídias sociais. Falamos também sobre a questão da transparência, das evidências, a importância que isso tem, de tudo, acredito eu, na minha visão, que é um dos pontos mais importantes. É um dos carro-chefes ali, é um dos que puxa, né, a instituição para o lado profissional, para se profissionalizar uma instituição, é a transparência e a evidência. Quando você é transparente, você traz as evidências, você registra, mesmo que as outras coisas não estejam funcionando direito. Mesmo que o meu digital não esteja funcionando, mesmo que eu não tenha um plano de trabalho, mesmo que eu não tenha ali um projeto escrito, mesmo que eu tenha ali só a ideia, mas se você for transparente, você conseguir registrar o que você faz durante o dia a dia, você logo vai ter mais outras pessoas segurando a sua mão, né, ali te ajudando a construir e a caminhar. Você tem rotina de medição e rotina de melhoria, então eu consigo medir o que eu faço, consigo, através dessa medição, melhorar no dia a dia, tá?
Então a gente consegue ali de forma estruturada, tá bem, fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, tá? Então, trazer aqui para mim agora a câmera, tá? Uma OSC forte não é a que faz mais, é a que prova, melhora e inclui. Foi o que eu acabei de falar para vocês da transparência e da evidência, tá? Então, uma OSC aí que já está no mercado, já está fazendo, muitas das vezes ela não é, como diz, a melhor, mas ela faz o que precisa fazer. Ela está onde ela está porque ela está fazendo todo dia o que ela precisa fazer. Seja pouco, seja muito, seja médio, mas ela está fazendo. Enquanto vocês entenderem que se eu fizer um pouquinho todo dia, eu me torno melhor e mais forte, mais robusta, mais vocês serão, sem soma de dúvida, tá? Então vocês precisam ter isso em mente. A minha estrutura, o que eu faço todos os dias, o que eu provo, o que eu consigo mostrar para as pessoas, e aí não é... Aí entra um outro quesito, né? As pessoas falam, mas para fazer caridade eu não preciso mostrar. Lembra que eu falei para vocês que terceiro setor não é só caridade. Terceiro setor é um setor que veio para revolucionar. E se você que já está aí, ou começando agora, mas já estava dentro de projetos, ou já está há algum tempo, porque eu sei que tem gente que está há um mês e tem pessoas que estão há mais de 5 anos, tá? Entendam, se vocês não se profissionalizarem, tem muitas pessoas se profissionalizando, que começaram hoje. Elas já entraram no mercado com uma visão totalmente diferente. Enquanto você está com a cabeça dura, resistente à mudança, resistente ao digital, resistente a trazer outras pessoas para o processo, e tenta entender. É isso que você quer? Você está feliz dessa forma? Se você estiver feliz e estiver satisfeito, continua. Não precisa mudar. Você não é obrigado também a mudar, tá? Sempre vai ser uma escolha. Escolher não escolher é uma escolha. Então você tem esse livre-arbítrio de fazer essa escolha. Mas se você realmente quer mudança, quer mais impacto, quer atingir novos patamares, quer, por exemplo, ainda não consegui emenda parlamentar, eu ainda não consegui grandes patrocínios, eu ainda estou sofrendo no processo, não sou autossustentável, não tenho um caixa, mas eu sei o que eu quero e onde eu vou chegar. Então, começa a se profissionalizar, começa a fazer as pequenas coisas, busca conhecimento, não fique só aqui no EAD, vai buscar conhecimento fora. A gente tem muita coisa no YouTube, tem grandes players no mercado falando sobre o terceiro setor, como fazer, busca, tá? Tem muito conhecimento gratuito aí para você fazer, só que aí vai te custar o quê? Tempo e dedicação. Essas duas coisinhas, tempo e dedicação. Eu falei que não custa nada, né? Mas tempo e dedicação é muito valioso. Mas se você fizer, você estudar, separar, pausar, escrever, trazer pessoas boas para o processo, olhar para todo o seu ciclo ali, para o seu conselho, ver quem te ajuda, quem não te ajuda, ver quem está fazendo, quem não está fazendo. Igual eu falei, pessoal, nós estamos em pleno século XXI, 2026, então a gente tem muita coisa para poder construir. O terceiro setor está evoluindo a forma, agora que foi para o digital, então tá igual segura o rabo do foguete, porque o foguete está decolando. Só que aí só vai conseguir subir nesse foguete quem estiver preparado, tá? Quem estiver ali pronto para ir visitar novos ares, né? Quem estiver pronto ali a acreditar que é possível chegar na Lua. Tá? Quem tiver essa visão de que é possível chegar na Lua, que eu posso entrar nesse foguete e voar, ter sucesso, ser referência, eu já tenho certeza que você já é referência no que você faz. Só que eu preciso fazer isso de uma maneira mais profissional, tá? Porque se eu não faço isso de maneira profissional, eu tenho um prazo de validade. Lembra que eu falei do prazo de validade? Eu tenho um prazo de validade. E se eu tenho um prazo de validade, acaba que eu... Lembra que eu falei da montanha? Então, quem está subindo comigo a montanha ali, muitas pessoas vão ficar para trás, muitas pessoas vão desistir porque você desistiu, porque você quebrou a sua instituição. Então, eu preciso ter essa ideia de eu preciso sempre me capacitar, ter pessoas para te ouvir. E por isso que a gente está aqui com a mentoria, estamos aqui com o podcast do terceiro setor para poder te ouvir. A gente vai ter as mentorias agora, então finalizou o curso, entre no grupo, não deixe de entrar no grupo. Nós teremos lá as mentorias individuais, teremos mentorias no grupo também. Vou deixar o meu contato para vocês, o meu Instagram
Então acessem, me mandem uma mensagem, vamos conversar, a gente está aqui para poder te ajudar da melhor forma possível, tá? Ou te direcionar para o lugar certo, te mostrar o caminho ali que você pode ir, tá bom? Mas lembre sempre, não é o Carlos, não é o podcast do Terceiro Setor, é você, tá? Cuide de você, cuide da sua mente, traga pessoas, igual eu falei, para te ouvir o processo, não fique sofrendo sozinho não, tá? Não fique sofrendo sozinho não, porque senão vira um sofrimento ali que nunca acaba e você vai, em algum momento, você vai conseguir transmitir isso para as outras pessoas, tá? E aí vai ser ruim para você, vai ser ruim para a sua instituição. Então, gente, muito obrigado pelo processo, por a gente ficar aqui durante esse período. A gente está muito feliz de estar aqui com esse projeto, levando conhecimento, trazendo conhecimento, aprendendo também durante todo esse processo e contem com a gente para o que vocês precisarem, tá? Então, até qualquer outro projeto.